Sejam bem-vindos. Meu nome é Kátia Moraes, eu tenho 37 anos e hoje eu vim contar o meu testemunho para vocês, a melhor parte da minha vida, esse processo que eu passei, né, de conhecer esse grande amor que o Senhor tem por mim. Esse amor que muda a história, ele mudou a minha história. Eu vou contar para vocês. Eu casei muito jovem e quando eu casei, né, eu morava assim longe da minha família. E aí eu me vi com um vazio muito grande, sabe? Eu me vi sozinha, eu me vi com um vazio, com um buraco, sabe? E eu era uma pessoa muito triste. E meu esposo, ele saía para trabalhar. E eu pedia a ele, pelo amor de Deus, para não me deixar sozinha. E esse vazio, ele me acompanhou por muito tempo, sabe? Eu não sei ao certo quando que eu comecei a sentir isso. Mas eu acredito que muito antes mesmo de eu me casar, né? Eu já tinha esse vazio dentro de mim. Só que conforme o passar do tempo, esse vazio, ele foi aumentando, né? E eu me sentia muito sozinha, sabe? Eu me perguntava por que eu tava aqui na Terra? Porque eu não via sentido na minha existência. E muitas das vezes eu questionei o Senhor, por que eu estou aqui? E aí, aquele vazio, ele continuava, sabe? E naquela época, não tinha, né, muitas informações sobre... A tecnologia não era igual hoje, né? Muito se fala de depressão, de crise de ansiedade, porque se fosse naquela época, eu iria me ver que eu tava com algum problema, que eu tinha que procurar ajuda. Só que assim, eu não tinha essa consciência que poderia ser, sabe? Algo assim do tipo, né? Como depressão, crise de ansiedade. Pra mim era um vazio. Eu consigo explicar o que eu sentia assim, como um grande vazio. E o meu esposo, ele ia para trabalhar, eu pedia a ele, pelo amor de Deus, para ele não me deixar sozinha. Eu não queria ficar sozinha. E aí, nessa época, eu decidi a ter o meu filho. Eu decidi ter meu filho e eu tive o meu filho, né? Deus me abençoou com um filho maravilhoso. E só que aquele vazio, o meu dia, ele era preenchido, porque aí, né, tinha muitas coisas para me fazer, tal, como uma criança, mas aquele vazio ainda ele persistia dentro de mim, ainda sentia muito aquele vazio, e aquele vazio assim que me incomodava muito. Eu me sentia muito triste, muito abatida. E com o passar do tempo, eu me via numa solidão muito profunda, sabe? E aí foi passando o tempo e um dia uma amiga minha me convidou para mim ir numa igreja. Eu já tinha ido em várias igrejas até então, mas eu nunca tinha tido um encontro com Deus. E essa amiga minha, ela me chamou para mim estar indo nessa determinada igreja. E eu fui, né? Eu fui e a igreja era grande, era uma igreja assim com muitos membros, né? Então, igrejas assim, a gente entra e a gente não fica conversando com as pessoas, tal, né? Naquele dia eu só conversei com a minha amiga que tinha ido comigo, né? E com o meu filho que tinha ido comigo também.
E eu não conversei com membro nenhum, com pessoas nenhuma ali daquela igreja. E aí eu assisti o culto e tal, e fui embora. E aí no outro domingo, né, essa amiga, novamente, ela voltou a me chamar. E eu fui. Chegando lá, eu sentei mais assim, escondidinha, sabe? Mais no meu canto. E aí, só que naquele dia, eu senti muito a presença do Senhor. Eu senti, assim, algo muito bom, sabe? De se sentir. E o pastor, ele falou assim, quem sentiu, né, alguma coisa aí no seu lugar, vem aqui pra frente que a gente vai estar orando. E eu peguei, me levantei e fui. Eu fui pra frente da igreja e uma moça, ela, quando eu estava ali, né, uma moça, ela colocou a mão no meu ombro e ela começou a orar comigo, né? E eu orando, e aquela moça, e de repente ela fala assim, Kátia, descansa em meus braços, confia em mim, eu vou mudar a sua história, eu vou restituir os seus sonhos. E ali, aquela hora, eu olhei para aquela moça e eu falei assim, como que você sabe o meu nome? Como que você me conhece? Porque eu não te conheço, eu nunca te vi. E aquela moça, ela fala, deixa o Espírito Santo falar com você. E ali ele fala, né, que vai restituir os meus sonhos, que é para me confiar nele, que é para me descansar nos braços dele. E aquele dia eu saí dali diferente, eu saí dali com um toque diferente, eu saí dali com algo muito bom, com algo assim que eu sabia que realmente aquela Kátia de antes, aquela daquele vazio, ela já não existia mais. E eu comecei a buscar mais o Senhor, a me chegar perto dele. Eu comecei a entender que ele tinha promessas para minha vida e que a minha vida, ela tinha propósito de eu estar aqui na terra. Ele sonhou com a minha vida, ele sonhou com algo muito especial para mim. E que esse algo especial, ele ia chegar até mim. Eu precisava confiar nele. E naquele dia ali, ele trocou aquele vazio que eu sentia por algo muito bom, por uma pessoa muito sonhadora. Ele tirou aquele vazio e me deu um coração de José, um coração sonhador, um coração que não vê as impossibilidades, mas sim vê as possibilidades, vê o Deus do impossível fazer todas as obras. E ali eu me vi assim com uma perspectiva muito grande. E eu voltei para casa, só que aquilo que tinha acontecido comigo, né, o falar ali, eu sabia que não era aquela moça, eu sabia que quem estava falando realmente era Deus, né, através daquela moça. E tudo que ela falou, né, mesmo tendo se passado muitos anos, eu nunca esqueci daquelas falas ali. Eu sempre confiei no Senhor, eu sempre acreditei que Ele iria mudar a minha história. E passado um tempo, eu não tinha muitas perspectivas, né, de futuro, muitos sonhos, eu não tinha isso, porque aquele vazio não deixava. E a partir daquele dia, eu comecei a sonhar, eu comecei a querer realizar grandes coisas. E aí eu li um livro do Augusto Cury que dizia assim: nunca desista dos seus sonhos. E eu li ali, né, que tinha vários tipos de sonhos.
E tinha pessoas que tinham sonhos de ter filhos, de casar, de formar família, de estudar, de fazer faculdade. Ali, naquela leitura daquele livro, se acendeu, né, uma vontade de criança que eu tinha, que era de fazer faculdade. Era um sonho meu de infância. E ali, né, o Senhor, ele restituiu esse sonho. E quando eu era criança, né, eu assim, muito pobre, muito simples, eu passava em frente a uma universidade. E eu via aquelas moças ali e eu falava assim, nossa, que chique, o pai delas tem muito dinheiro para elas fazer, né, faculdade e tal, estudar até grande, assim. E aí, quando né, eu casei, eu constituí família, então esse sonho ele tinha ficado tão distante, né? Só que com essa palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, tudo veio à tona. E aí eu lembrei daquele sonho meu de infância que eu tinha, sabe? E eu comecei a pensar nele. Só que eu tinha parado de estudar na 5ª série. E isso, pra mim, era um empecilho muito grande, né? Porque da 5ª série até eu chegar na universidade, mas eu não desisti. Eu voltei a estudar e eu precisava, né, de pagar as passagens. Então eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar para pagar as minhas passagens e eu fui estudando e foi passando os anos e o meu filho ele foi crescendo, né? E eu fui estudando, estudei muitos anos até que eu cheguei ao ensino médio, né? E foi assim uma grande vitória para mim, foi uma grande alegria assim de eu estar estudando e foi muito bom pra mim, sabe? Foi assim, gratificante demais. E só que eu sabia que ali ainda não estava bom. E aí eu fiz, né, um curso de magistério. Esse curso de magistério, né, ele durou 1 ano e meio. E aí eu vi que eu gostava muito da área, né, da questão do ensinar. Eu vi ali que eu gostava daquele ambiente ali. E eu queria muito fazer faculdade. E aí eu queria fazer faculdade naquela faculdade que era o meu sonho de infância, onde eu via aquelas moças estudando e eu achava super chique. E aquela faculdade, naquele momento, ela era estadual, ela era particular, né? Tinha que pagar para estar ali. E aí eu não pensei 2 vezes, eu falei assim, tem que pagar, mas eu confio em Deus, então vai dar certo e vamos, né? E um dia eu estava, né, sentada num ponto de ônibus da minha cidade e eu vi um papel ali, né, todo assim, pisado, todo sujo, e eu assim, eu vi aquele papel ali, pra ninguém servia, mas pra mim era um vestibular na faculdade do meu sonho de infância. E eu peguei aquele papel ali, né, naquela faculdade que naquele momento ali era particular. Eu peguei aquele papel, o vestibular também, ele era, né, pago, e aí eu pego aquele papel todo sujo, era um lixo, né, mas pra mim era muito importante, e eu peguei aquele papel, coloquei dentro da minha bolsa e fui para onde eu fazia o magistério, e lá eu falei com uma amiga minha, hoje é o último dia para estar fazendo a inscrição do vestibular, é a faculdade que eu sempre quis fazer, e hoje é o último dia e eu não tenho os 50 reais para me pagar para fazer a inscrição. E ela pegou aquele papel da minha mão e falou assim, eu vou pagar para você. E fez a inscrição e pagou e eu fui, né,
para fazer a prova passado algum tempo, e para mim eu não ia passar, porque eu tinha parado de estudar, né, e aí eu vim na educação de jovens e adultos, tal, tudo muito acelerado, mas graças a Deus, né, o Senhor, ele abriu uma porta ali para mim e eu consegui entrar ali naquela faculdade. E quando aquela faculdade, que ela era particular, quando eu cheguei ali, ela estadualizou e não precisava pagar mais para fazer a faculdade. Logo quando eu cheguei ali naquele ano, aquela faculdade, ela passa para o estado, e aí eu não precisei pagar para fazer a faculdade. Então o Senhor, ele preparou tudo, ele fez como se naquele momento ali, né, que eu entrei naquela faculdade, ele falou assim, não, agora já é estadual e aí ela não vai precisar pagar mais. É lógico que tem todo um processo, né? Mas esse processo eu tenho certeza que foi, né, o Senhor que preparou tudo, porque eu não sei o que vai acontecer nem daqui a um minuto. Mas o Senhor, ele sabe o que vai acontecer na minha vida toda. Porque antes mesmo de eu nascer, ele sonhou comigo, ele sonhou com a minha vida. E ele sabe tudo. E eu fiz aquela faculdade, mesmo com todas as dificuldades, não foi fácil, mas eu venci. E assim, eu tive a formatura, pra mim assim, foi tudo de maravilhoso. Porque eu pensar, sabe, de um papel no lixo, eu ter né, uma formatura assim luxuosa, e foi tudo tão lindo pra mim, sabe? Eu não participei da festa, né? Eu participei só da colação, mas pra mim foi um grande sonho, sabe? Aquele sonho de infância, você realizar um sonho de infância, e foi. E o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele tirou aquele vazio que eu sentia lá atrás e colocou um coração sonhador, um coração que não desiste, um coração que busca as coisas assim com todas as forças mesmo do seu coração. E o que eu queria, né, deixar com esse testemunho é que Deus, ele muda a história. Ele mudou a minha história. Ele tirou uma história de fracasso e colocou uma história de vitória. Ele tirou uma história que poderia ter terminado de outra forma. Naquele momento ali que eu sentia aquele vazio, aquela tristeza, eu poderia ter tentado, né, acabar com a minha vida, mas ele não permitiu, e ele deu sentido para minha vida. Ele mudou os meus dias, ele mudou a minha história. E hoje, né, passado alguns anos, eu vejo como ele foi maravilhoso, como ele foi grandioso. Esse testemunho da formatura foi só uma das coisas que Deus fez. Deus, ele mudou a minha vida por completo. Aquela pessoa que existia lá no passado, ela não existe mais. Deus, ele, a partir daquele dia, daquele encontro, o Senhor, ele transformou a minha vida. Ele mudou tudo em mim. E eu comecei a entender que ele sonhava com algo para mim. Ele tinha planos de vitórias para mim. O que eu precisava era confiar nele, era acreditar nele. E o Senhor, ele fez além dos meus sonhos. Ele fez além do que eu poderia imaginar. O Senhor, ele preparou tudo, sabe? Ele preparou tudo para que os planos dele se chegassem até a mim, né? A formatura foi um dos testemunhos, mas teve vários outros testemunhos, sabe? Testemunhos com a minha família mesmo, testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de vitória,
testemunho de milagres. Teve muitos testemunhos. E eu poderia ficar aqui, né, falando para vocês. Mas hoje, né, o que eu venho falar com vocês através desse testemunho é que volte a sonhar. Ele realiza sonhos. Ele pode realizar tudo que você quiser. Ele pode realizar. Porque os sonhos dele para você é os melhores. Ele sonhou com sua vida, ele sonhou com a sua história muito antes de você nascer. Ele sonhou com você. Continua acreditando no Senhor. Grandes coisas ele tem para fazer na sua vida. O Senhor, ele é maravilhoso. Olha, o caminho de tudo é Jesus. Busca ele para sua vida. Busca ele para sua história. Seja uma pessoa onde o Senhor, ele quer construir algo na sua vida. Seja essa pessoa que o Senhor vai levantar e irá contar grandes testemunhos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Muito obrigada por você ter escutado o meu testemunho. Que você aí do outro lado seja abençoado. A sua família seja abençoada em nome de Jesus.